Senhor. Tenha liberdade, Deus, de agir nessa casa que é o nosso coração nessa noite. Ó Deus, tenha liberdade, Pai, de agir, ó Deus, no nosso espírito, ó Deus, porque o nosso corpo é templo da Tua morada, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, nessa noite, através da Tua palavra. Ó Deus, aquela lição que o Senhor quer nos ensinar, Pai, nessa noite. Ó Deus, que diante, ó Senhor, ó Deus, dessa live, ó Deus, não saiamos daqui, ó Senhor, ó Deus, sem entender, ó Pai, que há, ó Deus, uma singularidade da parte do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, em nos atrair para o Senhor, Pai. Ó Deus, que nós venhamos descobrir, ó Deus, essa singularidade, ó Deus, essa simplicidade do Teu Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em segundo livro de Reis, capítulo 19. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia em segundo livro de Reis, capítulo 19. Amém? Segundo Reis, capítulo 19. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Assentados mesmo. Não é? Não sei como é que você está aí, eu estou assentado. Segundo Reis 19, versículo 14. E diz a palavra do Senhor assim: Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homem, madeiras e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só Tu és o Senhor Deus. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Glória a Deus. Queridos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre a fé. A fé a qual está presente em todas as religiões. No entanto, ela faz parte do cotidiano de cada pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma religião. Porque, de alguma maneira, cada ser expressa fé em alguma coisa ou em alguma pessoa. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, eu quero falar para você. Fé não é sentimento. Fé é a certeza, é convicção. Fé não é sentimento. Quando estudamos a Bíblia, nós encontramos pessoas com uma fé vazia. Encontramos pessoas com uma fé falsa, uma fé pequena, uma fé poderosa e uma fé que é verdadeira. Ou seja, a fé que agrada a Deus, essa é a fé verdadeira. E o livro que nós lemos, segundo o livro de Reis, nos fala de Ezequias, um rei que buscou
agradar a Deus. Diz a palavra do Senhor que ele reinou 14 anos, quando Senaqueribe invadiu Judá e marchava rumo a Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que no caminho, Senaqueribe ele foi vencendo cidades judias, chegando a dominar 46 delas, e se estabeleceu justamente na fortaleza de Laquis, a segunda mais importante cidade de Judá. E diz a palavra do Senhor que, para que Jerusalém não fosse atacada, Ezequias então paga um preço alto, juntou todos os tesouros que achou no templo e no palácio real ali, chegando a arrancar das portas o ouro, tirar das ombreiras do templo o ouro para dar para Senaqueribe, né, para ver se ele não invadisse Judá, Jerusalém. Porém, Senaqueribe, ele falou, não, então você faz o seguinte, você arranca aí que eu vou pensar no seu caso. Aí Ezequias arrancou e entregou, só que Senaqueribe, ele não cumpriu com a promessa, né? E além de não cumprir com a promessa que não iria invadir Jerusalém por conta do ouro apresentado a ele, ele começou então a aterrorizar a população, ameaçando destruir Jerusalém. E o que Ezequias faz, irmãos? O que Ezequias faz para que Deus o livre das mãos de Senaqueribe? O que ele faz? É sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Quais foram as atitudes que Ezequias teve ao ser respondido por Deus? Ele teve que cumprir alguns princípios, até que então ele ouvisse da parte do profeta aquela palavra que nós lemos. Diz lá o profeta Isaías: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Sabe, queridos, a primeira atitude que nós podemos ver que Ezequias tomou foi andar reto diante do Senhor. Havia uma razão fundamental para que Ezequias apelasse para os céus. Ele confiou no Senhor, o Deus de Israel. Essa relação de confiança o fez ser diferente dos seus antecessores e dos seus sucessores. E a história diz que depois dele, nenhum rei confiou tanto em Deus, nem antes dele e nem depois. Sabe, irmãos, Deus quer que cada um de nós confiemos nele mais do que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa. Observando os aspectos da relação de Ezequias com Deus, aprendemos as lições para buscarmos a retidão que Deus quer de nós. Precisamos ter coragem para remover os impedimentos e nos apegarmos ao Senhor. Sabe, muitas vezes são necessárias grandes mudanças na nossa vida para fazermos a vontade do Senhor. É fácil? Não, queridos, não é. Ao ser coroado rei, Ezequias encontra a cidade e o templo numa situação espiritual profanada pelo seu pai, o rei Acás, que até trocara o altar de bronze do templo por um modelo idólatra copiado de Damasco. Ezequias, então, ele promove uma profunda reforma religiosa, destruindo tudo aquilo que era profano no templo do Senhor. Quando Senaqueribe quebrou a promessa de não destruir Jerusalém e começou, então, a afrontar o povo, querido, Ezequias, ele sabia que alguém infinitamente mais poderoso que o rei assírio não o tinha abandonado. Falar uma coisinha aqui no seu ouvido, meu irmão. Falar uma palavrinha aqui no seu ouvido, minha irmã. Em qualquer situação que surgir, haja o que houver, jamais se aparte do Senhor.
Amém? Segunda atitude, Ezequias buscou conhecer as intenções do inimigo. Senaqueribe, em sua batalha para dominar o Oriente, já havia destruído a Síria, destruído o Egito e outras nações e muitos outros reinos. E agora então ele invade a Judéia, chegando às portas de Jerusalém. Ezequias então, para livrar a cidade da ruína, propõe o quê? Pagar qualquer preço para evitar a guerra. E confia na palavra do inimigo, de que retiraria o cerco de Jerusalém em troca de tesouros. Porém, Senaqueribe, depois, como eu falei, quebra a promessa. Envia os seus mais altos oficiais para afrontar e ameaçar o povo com a destruição e a guerra. Meu irmão, minha irmã, tem uma unção sobre a sua vida. Essa unção não veio do pastor, essa unção não veio do seu pai, da sua mãe, essa unção não veio da sua esposa, essa unção não veio do seu esposo, essa unção veio do alto, veio dos céus, veio do coração de Deus para a sua vida. Então não negocie essa unção com nada e com ninguém, amém, querido? Não negocie a unção que está sobre a sua vida com nada. No mundo espiritual, queridos, isso nos mostra que jamais devemos confiar no inimigo. O apóstolo Pedro, ele escreveu uma coisa que diz assim: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, como um leão, rugindo como um leão, procurando ocasião para, te pegar. Senaqueribe, queridos, tinha a intenção de roubar as riquezas do povo e fazê-los impotentes. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que os servos de Deus faziam aliança com seus inimigos, tiveram as suas riquezas roubadas e as suas vidas destruídas. Cuidado. Ezequias, ele teve de dispor de todos os recursos do tesouro a ponto de arrancar, irmãos, as fechaduras de ouro das portas do templo para dar para Senaqueribe, negociar a unção. Como se não bastasse os tributos pagos pelos judeus, Senaqueribe resolve encher o povo de Jerusalém de pavor. Envia os seus mensageiros para falar em alta voz, na língua que o povo entendia, para que todos ouvissem. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é essa em que te estribas? Em quem, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eu já ouvi muito isso, sabe, irmãos? Já ouvi muito isso na igreja, nas coisas que nós já fizemos pela fé, pela igreja, e Deus nos honrou. Eu já ouvi muito isso. Você já ouviu? Sabe, a astúcia do inimigo está em nos fazer crer que ele é poderoso e que nós não podemos fazer nada diante dele. Sabe, Senaqueribe, eu vejo nesse texto que ele tinha a intenção de menosprezar a fé de Ezequias, como se não bastasse a arrogância de Senaqueribe. Ele menosprezou a fé dos judeus. Ele disse: não vos engane, Ezequias, porque ninguém não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no seu Deus, no Senhor, dizendo que ele vos livrará e que esta cidade será liberta da mão do rei da Assíria. Querido, Senaqueribe havia atacado o povo fisicamente, tomando as suas posses, matando crianças, jovens, mulheres, homens. Ele também feriu a dignidade do povo, tomando as suas filhas e escravizando-os. Isso significava menosprezar a fé do povo de Deus. Não sei o que andam falando com você. Não sei o que andam menosprezando de você.
Meu irmão, minha irmã, você é cidadão dos céus. Você é cidadão do reino dos céus. Você é embaixador. Você tem uma promessa. Você tem um carimbo, um selo de promessa sobre a sua vida, algo que te garante tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Aleluia, glória a Deus. É esse selo da promessa que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa, porque se está na sua vida, meu irmão, você tem poder, você tem autoridade na sua casa para ministrar a bênção, para ministrar a cura, para ministrar a autoridade que Deus te deu em nome de Jesus, amém? Aleluia. Sabe, querido, Senaqueribe havia atacado o povo, havia menosprezado aquele povo. Cuidado, querido. Você está dando muita audiência lá para fora, esquecendo do que está aí dentro. Aí dentro tem um poder, meu irmão. Aí dentro de você tem um poder, minha irmã. Aleluia, tem um poder que você não conhece. Aí dentro de você tem um poder que você não conhece, mas que você precisa colocar para fora. Amém? Terceira atitude, irmãos. Terceira atitude que Ezequias tomou ao ser ouvido por Deus. Ezequias buscou agir diante das ameaças do inimigo. Sabe, muitas vezes a gente é ameaçado e as coisas, né, se avolumam a tal ponto, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí começa a tremedeira, bate aquela sonolência, né, vontade de dormir. Ezequias não fez isso não, queridos. Ezequias sabia que se fosse depender do seu exército, das suas forças e da capacidade de lutar de cada um deles, ele seria facilmente arrasado pelos assírios, que já haviam dominado quase tudo ao redor de Jerusalém. Não confie na força do seu braço, querido. Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Não vá confiando naquilo que você tem. Não vá confiando naquilo que você conquistou. Não vá confiando nas posses que você tem. Judá, irmãos, era um reino incapaz de se defender e dependia de alianças com outros povos para tentar manter a sua soberania. Mas a grande diferença estava entre os deuses das outras nações e o Deus de Judá. Amém? Essa era a grande diferença. Ezequias, em sua oração, diz que as nações vizinhas tinham sucumbido porque os seus deuses eram obras das mãos dos homens, madeira e pedra, mas que Iavé, aleluia, ele era o único Deus vivo. Este deve ser o principal sentimento do crente, querido, de cada um de nós diante das ameaças. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, aleluia. E o que Ezequias fez? O que Ezequias fez? Ficou batendo panela? Na porta, na janela da sua casa, do seu apartamento, ele ficou batendo panela? Não. O que ele fez? Ele se calou. Ele calou-se diante do inimigo. Enquanto os oficiais de Senaqueribe afrontavam aqui e ali, atacavam a fé do povo, Ezequias se calou. Apesar de ouvir as afrontas do seu próprio idioma, nenhum judeu respondeu de volta. Seguiram a atitude do líder. Seguiram a atitude de Ezequias, que era o rei daquela nação. Se calaram. O que o inimigo das nossas almas deseja, irmãos? É nos fazer blasfemar para destruir aquele poder que está dentro de nós. Para destruir a nossa fé em Deus, porque destruindo a nossa fé, Ele nos destruirá. Sabe, tem um texto da palavra do Senhor, que Jó fala que Jó foi atacado de todas as formas, até na sua dignidade. Mas o que ele diz?
Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quero te perguntar uma coisa, querido. Quais são as palavras que saem da sua boca na hora da adversidade, na hora dos problemas? Fica atacando as pessoas? Achando culpado para aquela situação? O que diz o texto? Enquanto ele recebia as afrontas, né, a humilhação, ele se calou. Ele fechou a matraca. Ele ficou calado. Além de se calar, Ezequias, ele se humilha diante de Deus. Quando o rei Ezequias ouviu que a única coisa que lhes tinha restado era a fé em Deus, ele estava sendo atacado, o que ele faz? Ele rasga suas vestes, ele se despoja das suas vestimentas, da sua roupagem real, do seu achismo, e se cobre de pano de saco, de arrependimento, para entrar na casa do Senhor e se prostrar, como se estivesse dizendo para Deus naquele momento: Pai, eu não posso mais, Deus, eu não consigo mais. Esse é o relatório que apresenta ao Senhor. Querido, ao se despir dos mantos reais, Ezequias demonstrava que ser um monarca não era importante e que nada mais podia fazer a não ser depender de Deus. Diante das ameaças, quando tudo parecer perdido, eu quero dizer para você, meu querido, só nos resta uma coisa a fazer. E nos humilhar diante da potente mão de Deus. Porque quem se humilha diante da potente mão de Deus, ele exalta. Amém? Sabe, grandes vitórias do povo de Deus foram conquistadas a partir do momento que os servos lutaram com humildade. Foram as pedrinhas de Davi que mataram o gigante Golias. Foram as buzinas, as tochas, os cântaros dos soldados de Gideão que destruíram os soldados midianitas. Comece a prestar atenção nas pequenas coisas ao seu redor, até mesmo em você, nas suas atitudes. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, você entendeu que Ezequias confiou somente em Deus? Ezequias confiou somente em Deus. Ezequias, querido, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros e tendo lido-a, ele subiu calado à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou. O relatório veio até ele. Ele apresentou o relatório ao Senhor. Ezequias se deu conta que a sua confiança no Egito não valia nada. Sabia também que se Deus não intervisse em seu favor, não haveria escapatória. Só lhe restou confiar totalmente no Senhor e descansar nas promessas de Deus. Aleluias. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite, queridos? Descansa. Meu irmão, hoje uma mulher entrou em contato comigo. Pastor, me diz aqui, as profecias, falta profecias do Senhor a se cumprir? Já se cumpriram todas? Como é que é? Tem muita gente dentro da casa do Senhor, irmãos, dentro da igreja, que ainda não tem essa convicção, essa fé nas promessas de Deus, sabe? Confie, não titubeie, confie nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Confie, não estribes do seu pensamento, não estribes, não saia do foco, permaneça, não te aparte, não aparte o teu coração
do Senhor. Quarta atitude que Ezequias teve quando foi respondido pelo Senhor. Ele confiou nos resultados da sua oração. Meu irmão, a gente só ora para obter resultado. Não é verdade? A gente só ora para obter resultado. Enquanto a gente não obtém resultado, a gente não para de orar. Se parássemos para pensar nos resultados da oração feita com humildade e sinceridade a Deus, certamente nós teríamos uma vida de oração muito mais dinâmica e consistente. Parece que no mesmo momento que ouvi a oração de Ezequias, Deus ele envia o profeta Isaías para dizer ao rei: o que me pediste? Aleluia, isso é lindo, irmãos. O que me pediste acerca de Senaqueribe? Eu ouvi. Eu não vou chorar, não. Essa palavra foi para mim no tempo que a gente está vivendo, sabe? Queridos, meu Deus, o Eterno, ele disse que Senaqueribe não entraria na cidade, não lançaria nela flecha alguma, nem contra ela levantaria trincheira. O Senhor, o Eterno, Deus, ontem, hoje e para sempre, o Eterno agora, ele diz que pelo caminho por onde ele veio, ele iria voltar, porque ele, o Senhor, o defenderia a cidade para livrá-la por amor dele e por amor a Davi. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Sabe, o que Deus diz, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, eu vou falar para você, o que Deus diz sobre a sua vida há de se cumprir. Amém? O Senhor pelejará pelos seus. Aleluia. O Senhor pelejará pela sua casa, meu irmão. O Senhor pelejará pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu primo, pela sua família toda. Em nome de Jesus, Deus vai pelejar por essa cidade, Deus vai pelejar pelas famílias dessa cidade, Deus vai pelejar pelo nosso estado, Deus vai pelejar pela nossa nação, para que essa praga possa ser arrancada do nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia! Ele pelejará pelos seus. Ele pelejará para os seus. Sabe, irmãos, na mesma noite em que Ezequias orou, diz a palavra do Senhor que saiu o anjo do Senhor e foi lá no meio do arraial dos assírios e feriu 185 mil homens, 185 mil guerreiros. Isso mesmo, querido. 185 mil homens guerreiros foram feridos. Quando os sobreviventes levantaram de manhã, havia sobre os campos todos aqueles cadáveres. O poderoso rei assírio voltou correndo para casa como uma presa assustada, e assim se foi a sua glória. Senaqueribe se retirou de Judá e voltou para onde? Para Nínive, a capital da Assíria. Lá, enquanto estava adorando o seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezé entraram lá dentro do templo e o mataram à espada, cumprindo a palavra do Eterno. Aleluia! Sabe, irmãos, na maioria das vezes, não é necessário nem lutar, porque, aleluia, o Senhor dos Exércitos é quem peleja por nós. Posso ouvir um glória a Deus? O Senhor dos Exércitos é quem peleja por nós. O Senhor dos Exércitos é quem peleja por nós. Amém? Deus, ele se revela ao nosso problema. Aleluia! Deus, ele se revela, vou repetir de novo, Deus, ele se revela para o nosso problema. Seu problema é grande, maior é Deus que você serve. Aleluia! Amém? O seu problema está grande, meu irmão, maior é o Deus que você serve.
Senaqueribe não conhecia o Deus de Judá. Para ele era apenas mais um deusinho dentre os outros povos que ele já havia conquistado. Ele não sabia que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aleluia. Deus, na sua soberania, se revelou como fogo destruidor a Senaqueribe, porque este, além de afrontar o povo de Deus, estava também afrontando o Deus Altíssimo. Sabe, irmãos, essa é uma lição para que eu e você, para que nós não nos preocupemos com aqueles que nos afrontam, mas sim para que eu e você possamos entregar o problema ao Eterno, e dali para frente é Ele quem vai cuidar. Amém? Sabe o que podemos aprender aqui, irmãos? Aprendemos que não importa o tamanho do nosso adversário, não importa o tamanho dos problemas, das circunstâncias que se levantam contra nós, não importa as nossas limitações, o quanto somos fracos e o quanto nós possuímos. O que importa não é o que nós temos. O que importa é quem confiamos. É a quem confiamos. Vou repetir. O que importa é em quem confiamos. O Senhor, irmãos, Ele pode terminar com os nossos problemas, numa noite. Diz a palavra do Senhor que um só anjo aniquilou um exército de 185 mil homens. Aprendemos aqui que o mais importante é guardar, sabe o quê? A arma mais poderosa que nós temos, o poder mais poderoso que nós temos, que é a nossa fé no Senhor. Mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Aprendemos aqui que devemos nos humilhar diante do Senhor, sabendo que sem Ele, querido, sem Ele, eu e você nada podemos. Para terminar, Ezequias, tomando a carta de ameaças de Senaqueribe, a estendeu perante o Senhor e Deus o livrou. Deus quer dar livramento para você nessa noite. Recebe aí, querido. Deus quer te dar livramento nessa noite. Qual é o relatório que você precisa apresentar diante dele? Que carta você tem para apresentar ao Senhor nessa noite? Feche seus olhos, querido. Vamos apresentar nessa noite uma carta chamada fé diante de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és soberano, absoluto, e tem todo o poder nas Tuas mãos. Senhor, que lição maravilhosa o Senhor nos transmitiu nessa noite através da vida de Ezequias, Senhor. Um homem que não tinha força, um homem que foi cercado por todos os lados, pois os inimigos se aumentaram de uma forma gigantesca, com afrontas, com humilhação, com tantas outras coisas contrárias. Mas mesmo assim, Senhor, ele confiou no Senhor, apresentando a Ti aquele relatório que só o Senhor conhece o que ele estava passando naquele momento. Somente o Senhor, que tem o controle sobre todas as coisas, poderia resolver aquela situação. E o Senhor não somente resolveu, quanto mais fez cumprir a Tua palavra na vida do inimigo. O Senhor se revelou diante daquele problema. Deus, eu quero nessa hora, Senhor, apresentar ao Senhor nessa noite a vida desse moço, dessa moça, desse jovem, desse casal, Senhor, dessa família, desse pai, dessa mãe que está vivendo esse relatório que só o Senhor conhece. Entra com a Tua providência, Senhor.
entra com o teu favor, manifeste, meu Deus, o teu poder, a realização de todos os desejos, de todos os sonhos dessas pessoas que vivem nesse momento uma situação caótica no meio da família, no meio da casa. Ó Deus, há um desemprego, a falta, ó Deus, de algo, de um bem material, ó Deus, de um alimento, ó Pai, as necessidades básicas de uma família, meu Deus, ó Pai, que no momento não estão vendo uma luz no fim do túnel. Traz à existência, Senhor, aquilo que eles ainda não viram, para que eles possam crer que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Operando, Senhor, Pai, quem impedirá? Ninguém, Senhor. Ninguém pode impedir o agir, o manifestar do Teu Espírito, do Teu poder. Por isso, nessa hora, Pai, eu apresento a Ti também a vida dessas famílias que têm perdido, ó Deus, os seus familiares nessa pandemia, que tem causado muitos óbitos na nossa cidade, Senhor, no nosso estado, no nosso país. Conforte, Senhor, agora, que o Teu Espírito Santo visite nesse momento, ó Deus, essa casa que perdeu um ente familiar, meu Deus. Console e conforte o coração de todos nessa hora. E se houver necessidade, meu Pai, que eles possam, ó Deus, ver a boa mão do Senhor, suprindo todas as coisas. Supra-os, ó Deus, com a Tua provisão. Essa é a minha oração nessa noite, apresentando diante de Ti, Pai, ó Deus, essa carta chamada fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Espero que você tenha sido grandemente abençoado, como eu também fui grandemente abençoado através dessa palavra. Deus abençoe o seu coração. Amém? Terça-feira nós estamos de volta, se Deus quiser. Um abraço. Boa semana, uma semana de vitória na presença do Senhor para você e para a sua família. Deus abençoe, queridos. Amém?